Oi, eu sou a Cris, eu sou professora de inglês. Eu sou da Rússia e eu moro no Brasil há 5 anos. Como é a sua cidade na Rússia? Eu nasci no norte da Rússia, que é perto da Escandinávia, numa cidade pequena, militar, e quem não é de lá não pode entrar nessa cidade. E até eu preciso um comprovante para visitar os meus avós. Mas quando eu tinha 4 anos, eu e a minha mãe, a gente se mudou para Moscou. E lá eu já terminei a escola e a universidade. Quantas lembranças suas na Rússia você carrega até hoje, seja com família e com amigos? Então, eu não lembro a vida no norte, né? Eu tinha só 4 anos, mas eu lembro muito bom a minha rotina em Moscou. Eu estava fazendo muita coisa. Eu era dançarina profissional da sala. Eu estava estudando na escola de arte, eu desenhei. E eu estava aprendendo inglês também, desde eu era criança, 6 anos. Mas eu me lembro muita coisa boa. A gente brinca na rua, essas coisas, sabe? O que te levou aqui para o Brasil? Então, eu terminei a minha universidade no 2016. Eu sempre queria viajar e trabalhar. A minha primeira formação é jornalista, mas também no mesmo momento eu estava dando as aulas. Então, para mim, viajar e trabalhar era mais ou menos fácil, né? E eu escolhi ir para o Brasil para fazer o projeto voluntário para 6 semanas, ensinar crianças inglês nas comunidades. E era em Fortaleza. Cheguei para Fortaleza, era mais 30 pessoas dos outros países, Alemanha, Inglaterra, França. A gente se divertiu muito, mas no final do projeto eu senti que eu não posso voltar para casa, não posso voltar para a Rússia. E eu tomei a decisão de ficar lá, eu fiz reembolso e eu passei pela primeira vez 6 meses no Brasil. A energia do Nordeste você acha diferente, não acha? Isso. Depois dessa viagem, eu voltei várias vezes para Fortaleza. Em 2019, eu acabei de me mudar permanente para lá. Vivi lá por 4 anos e eu acho que sim. Todo estado, na verdade, no Brasil é muito diferente. E como você conseguiu se adaptar aqui no Brasil, principalmente com o idioma? Então, eu cheguei no Brasil no 2017, falava nada de português. Eu até não sabia que vocês falam obrigado e obrigada. Mas eu já aprendi inglês, né? Falava fluente, era até hoje, né? Eu sou professora. Eu aprendi francês na universidade, então eu já tinha a base dos idiomas, mas eu não tratava essa viagem como tipo, eu vou ficar no Brasil por muito tempo, por isso eu estava com preguiça de aprender português. E, assim, era sobrevivência. Especialmente no Nordeste, é muito difícil sobreviver sem português, né? Morar aqui em São Paulo para você tem sido uma surpresa ou era o que imaginava? Então, São Paulo é bem diferente. Eu estava com medo que vou sentir falta da praia, né? Porque eu morava em Fortaleza por 4 anos, depois era Rio de Janeiro por 1 ano, sempre muito perto da praia, assim, tipo 1 minuto. E eu estou ainda na minha adaptação, eu estou tentando achar coisas para fazer em vez da praia. Estou explorando os parques do São Paulo, mas eu estou adorando essa cidade porque a vida é mais calma, mais focada no trabalho e isso é o que eu estou precisando agora. Por que decidiu ser professora? Então, eu sou de uma família de professores. A minha avó, ela é uma professora premiada e ela é professora do ensino infantil. E a minha tia, ela era professora da universidade e agora ela tem uma escola de comunicação em público. Então, eu estava crescendo e vendo essas pessoas trabalhavam nessa área e eu acho que eu tenho isso no sangue, sabe? Desde eu era criança. Eu dei minha primeira aula em 2011 e até hoje eu sou professora. E esse ano eu fiz uma transição. Agora eu não sou eu, somos nós. Eu tenho uma escola de idiomas. Eu convido vocês também no Instagram, Ironman English. Siga a gente. Chama a sua atenção o brasileiro falar pouco inglês, assim como o russo?
Então, temos o mesmo problema na Rússia, só 5% de população russa fala inglês, mas temos uma diferença dos brasileiros, que nossos pais forçam até a gente, são pequenininhos, aprender inglês. Então, todo mundo aprende inglês desde criança, desde 6 e 7 anos. Como aprender um idioma nos ajuda a descobrirmos fatores históricos e culturais de um país? Então, eu sou um bom exemplo de que tudo o que eu tenho na vida é graças a eu aprendi os idiomas. Primeiro, graças de inglês, eu sempre tinha trabalho, tá bom? Eu sou professora, mas, por exemplo, com português, eu aprendi aqui já no Brasil, como muitos brasileiros aprendem inglês lá nos Estados Unidos. Mas eu consegui negociar o apartamento, eu consegui fazer as amizades e depois esse networking me ajudou com outras coisas. Então, eu acho que sempre é bom aprender qualquer idioma e vai ajudar com várias áreas da sua vida. Tem russos que aprendem o português com facilidade. Com você foi o mesmo? Então, como aconteceu comigo, eu já tenho uma experiência grande com idiomas. Eu falo 3 idiomas todos os dias há muitos anos. O russo é meu nativo. Eu sou professora de inglês e aqui eu falo português. Eu já aprendi francês, espanhol e holandês. Então, português não era o primeiro idioma que eu aprendo. E eu sempre falo para os brasileiros que eles gostam de perguntar essas coisas, se o português é difícil. Para aprender português básico, português não é difícil, mas para falar gramaticalmente correto e bonitinho, já é difícil. Quantas expressões nossas do Brasil você gosta? Então, vocês têm muita gíria nas suas regiões, né? E eu acho que no Ceará eles têm muitos, e eu sei que muitos brasileiros falam que a gíria da Ceará, por exemplo, a mais engraçada. E eu acho que eu consegui pegar algumas gírias do Ceará, do Rio de Janeiro e talvez daqui também, do São Paulo. Trabalho com os brasileiros, meus alunos são brasileiros e eles falam às vezes algumas coisas em português, eles são das regiões diferentes. Não sei, às vezes eu aprendo com eles, tipo, deu branco, quando uma pessoa esqueceu, deu branco. Ou tem coisas pessoais que o pessoal gosta de falar, tipo, é nóis, e uma coisa dessa. Né? Às vezes eu pego, porque uma pessoa sempre fala essa frase e eu acabo de falar também, né? A Cristina hoje é mais brasileira ou ainda russa? É uma boa pergunta. Eu acho que eu tô, não é 50-50, mas 60 da Rússia e 40 do Brasil. Porque tem muita coisa que sendo que eu sou muito russa, né? Eu gosto de disciplina, ordem, não gosto de atrasar, eu sou muito, assim, gosto de estrutura. Mas também eu aprendi muita coisa com brasileiros, aproveitar a vida. Eu acho que eu fiquei mais leve como uma pessoa, mais não é agradável, mais alegre, uma pessoa mais alegre, né? Então é isso. Quantas cidades brasileiras você já conheceu até agora? Hoje em dia eu acho que eu conheci muitas cidades, mas eu sempre estava concentrada em trabalho e ficar aqui, por isso eu acho que eu não viajei muito primeiros anos aqui no Brasil. Eu estava explorando muito o Ceará, mas hoje em dia eu fui para vários lugares eu não fui no sul, e todo mundo fala que eu tenho que ir para o sul. Eu prometo esse ano, talvez, vou explorar um lugar de lá. Tem mais destinos brasileiros que estão na sua lista para conhecer também? Tem o quê? Tem mais destinos brasileiros? Destinos. Uhum. Então, sim, eu quero alguma coisa bem turística, que é o Iguaçu. eu gostaria de visitar Sul, com certeza, Pantanal, Amazônia. Queria ver mais natureza, animais na floresta. Eu queria muito. E na Rússia? Quantos lugares na Rússia você nos indica a conhecer? Então, a Rússia é muito grande. Eu não sei explicar como o nosso país é muito grande, mas eu explorei sim, porque hoje em dia eu tenho família na Norte, eu tenho família em São Petersburgo, eu tenho família no capital, em Moscou. Então, por exemplo, no caso eu viajo para lá, eu tenho que ir em vários lugares para ver toda a minha família. O que os russos podem esperar do Brasil em russo? Сперва Бразилия покажется местом очень
другим от России, и, возможно, какие-то вещи шокируют. И будет тяжелое время адаптации, но потом Бразилия раскроется так, что вы ее очень сильно полюбите, она вас примет, вы здесь найдете своих друзей, обретете дом. Поэтому я приглашаю вас в Бразилию.